Meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é segunda-feira, espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. O meu foi, fiquei com a minha família, comemoramos o aniversário da minha avó, de 91 anos, né? Que na verdade ela faz amanhã, mas comemoramos, juntamos os primos, os tios, foi muito bom. Essa semana é uma semana desafiadora astrologicamente, porque tem um eclipse acontecendo e é em Libra, então afeta nossas relações, nossa questão também ligada à nossa questão de relacionamentos em geral. Então pode ser uma semana desafiadora, talvez seu intestino sinta aí um pouquinho. Mas bora lá falar sobre o tema da live de hoje, que é sobre medicamentos. Qual que é a relação do uso de medicamentos com o seu intestino? Então, comecei a tomar um remédio e meu intestino prendeu. O que fazer? Lembrando que essa é uma live de aquecimento para a Jornada do Cocô, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro, onde eu vou te dar os primeiros passos para você fazer cocô bonito todos os dias, desinflamando o seu intestino, tá bom? Então, assim, essas lives, elas já vão te ajudar a melhorar o funcionamento intestinal. E na aula, gente, na Jornada do Cocô, você vai ter o passo a passo mesmo para te ajudar a fazer cocô bonito todos os dias. E eu quis trazer esse tema para a live de hoje porque isso aconteceu comigo recentemente, tá bom? Então, meu intestino estava bem, estava funcionando normal e, de repente, eu fui tomar uma medicação para o tratamento de uma micose na unha, porque eu tenho um problema no meu dedão do pé direito, que eu tive um acidente doméstico com ele. Desde então, minha unha ficou totalmente frágil, ficou fraca, então ela nasce e cai. Já aconteceu isso várias vezes, tem mais de 2 anos que isso aconteceu e minha unha até hoje ela não está normal. E aí eu fui fazer o uso desse medicamento recomendado pela minha dermatologista e aí o meu intestino ficou totalmente alterado, totalmente desregulado. E eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Até que eu fui me tocar realmente que era o medicamento, tá bom? Então, gente, isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes você tá seguindo sua vida, seu intestino tá normal, e por iniciar o uso de alguma medicação ou por aumentar a dose de algum medicamento que você já faz uso, você pode ter alteração no seu funcionamento intestinal. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento de quais medicamentos podem alterar o intestino e o que a gente vai fazer em cada caso. Então, nessa live, eu vou falar para vocês os principais medicamentos que vão alterar o funcionamento do intestino e também o que você pode fazer em cada caso para que o seu intestino funcione adequadamente, mesmo tomando a medicação, tá bom? Então, bora lá. Vou beber minha água, porque aqui tá muito quente, eu estou inchada, né? Porque ontem comi bolo, ganhei o primeiro pedaço de bolo da minha avó, comi, então tô um pouquinho inchada. Gente, vamos começar pelo basicão de todos, o medicamento mais básico que muita gente utiliza, né? Básico entre aspas, né? Mas assim, usa muito medicamento para dor, que são os analgésicos, tá? E aqui um que muita gente usa é o tramadol, principalmente quando a pessoa tem ali alguma dor crônica, ou tem uma enxaqueca, ou tem alguma coisa nesse sentido. O tramadol, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir os movimentos do seu intestino. Então, seu cocô tá lá, né? Seu intestino tá lá com a motilidade normal e de repente, se você começa a fazer uso contínuo de algum analgésico, essa motilidade, esse movimento intestinal, ele vai reduzir. Gabi, o que eu posso fazer para melhorar esse movimento, essa motilidade intestinal? Além de você manter uma alimentação saudável, com fibras, com ingestão de água, uma coisa que melhora a peristalse, né, o movimento do seu intestino, a motilidade intestinal, é o exercício físico, tá? Inclusive o exercício físico, ele muitas vezes vai te ajudar no controle e na melhora da dor também, tá bom? Então, se você tá aí fazendo um uso contínuo de algum analgésico e sentiu que o seu intestino tá mais lento, eu sugiro que você faça algum exercício físico. Qual? Principalmente aqueles que você tem uma maior movimentação dos membros inferiores. Caminhada, corrida, bicicleta, um pilates, uma yoga, são exercícios que vão melhorar aquela motilidade do seu intestino. Então, eles vão melhorar os movimentos peristálticos, tá? E com isso, gente, com essa inclusão de exercício físico, as suas fezes, elas tendem a descer aí de forma mais facilitada pelo seu intestino, tá bom? Então, isso é uma coisa que pode te ajudar, além do que o exercício físico, ele melhora aí a produção de hormônios do prazer e do bem-estar e, consequentemente, vão te ajudar no controle da dor também, tá bom? Então, esse é o primeiro medicamento que pode prender o intestino. O que você deve fazer?
Segundo, os antiácidos, principalmente aqueles à base de alumínio e de cálcio. Por que eles vão piorar o seu intestino? Porque eles vão reduzir a produção e a liberação de HCl, que é o ácido clorídrico, e vão digerir com uma qualidade menor as proteínas. Então, aquela pessoa que faz uso de omeprazol, de pantoprazol, de antiácidos em geral, essa pessoa ela vai ter uma digestão de proteínas piorada, além de uma absorção de vitamina B12 menor. Por isso que esses medicamentos, esses antiácidos, eles devem ser utilizados pontualmente. Eles devem ser utilizados para fazer um tratamento. E aí, depois que você fez aquele tratamento, o ideal é que você encontre a causa do por que seu estômago tá com dor, por que você tá com gastrite, por que você tá com refluxo. Trate a causa para que você não precise tomar essas medicações de uso contínuo, tá? Então, os antiácidos, eles vão reduzir a digestão de proteínas e, consequentemente, isso vai piorar o funcionamento do seu intestino, tá bom? Além de poder, muitas vezes, dar aquela sensação de indigestão, aquela sensação de que você não fez uma digestão de forma adequada, tá bom? Então, esse é o nosso segundo medicamento que pode piorar o funcionamento do intestino pela má digestão de proteínas. Terceiro, os antihipertensivos, né? E aqueles que são bloqueadores do canal de cálcio, como nifedipina e o amlodipino, tá bom? Então, a prisão de ventre, quando você usa esses medicamentos, ela pode acontecer porque o bolo fecal, né, as fezes, elas vão passar mais lentamente pelo seu trato gastrointestinal, pelo seu intestino, o que vai fazer com que tenha uma reabsorção de água maior, tá bom? Vai levar, na verdade, uma absorção de água excessiva dessas fezes e isso pode deixar o seu cocô mais ressecado, tá bom? Então, os medicamentos antihipertensivos também podem fazer isso. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque normalmente quem usa antihipertensivos são pessoas mais idosas, né? São pessoas que estão ali acima dos 60 anos. Consequentemente, já são pessoas que têm uma tendência a beber menos água, né? O idoso, ele tem uma dificuldade muito grande de beber água. Muitas vezes também são pessoas que não fazem exercício físico, que ficam mais em casa, ficam ali cuidando da casa, fazendo almoço, cuidando dos netos muitas vezes. E, consequentemente, gente, por já ter ali uma baixa ingestão de água, uma baixa prática de exercício físico, essas pessoas, elas já vão ter uma tendência a ter um intestino mais preso. Se elas fazem uso de alguma medicação que estimula isso, esse intestino pode ficar preso de uma forma que é bem desconfortável, tá bom? Principalmente quando a gente fala em idoso, né? Os idosos em geral, eles têm uma dificuldade, muitas vezes, muito grande de ir ao banheiro, justamente porque a alimentação, às vezes, é muito obstipante, bebem pouca água e ainda fazem uso de vários medicamentos, né? Então, aqui, cuidado com os antihipertensivos, principalmente esses que eu citei pra vocês, que é o nifedipina e o amlodipino, tá bom? Bom, depois, outra medicação que pode alterar bastante o funcionamento do intestino são os medicamentos para o mal de Parkinson, né? Então, os medicamentos para Parkinson, como por exemplo a levodopa, ele pode piorar, atrasar ainda mais o funcionamento intestinal. E a gente tem que lembrar que só da pessoa ter o Parkinson, ela já vai ter uma tendência maior a ter uma constipação intestinal. Isso vai acontecer, isso na verdade é um sintoma muito comum do Parkinson, porque existe um mau funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então isso faz com que o intestino ele fique mais lento naturalmente só da pessoa ter o Parkinson. E aí, se ela utiliza alguma medicação como a levodopa, por exemplo, que é um medicamento bem utilizado aí, um princípio, né, muito utilizado no mal de Parkinson, ela tende a ficar com o intestino ainda mais preso. Então, uma dica para essas pessoas, né, que já tem mal de Parkinson, aquelas pessoas que precisam prevenir isso, porque tem casos na família, fazer exercício físico, porque o exercício físico ele vai aumentar o fator neurotrófico cerebral, então ele vai aumentar o BDNF, que vai te ajudar a não progredir tanto com a doença, então você vai melhorar a saúde do seu cérebro de forma geral e, consequentemente, melhorar essa constipação intestinal. E no Parkinson, a gente também tem que lembrar que é importante que a pessoa estimule o cérebro, tá bom? Então, que ela tenha um estímulo da função cerebral dela para que ela tenha uma progressão da doença mais lenta, tá? E, além disso, no Parkinson, a gente tem que lembrar
que na verdade, assim, não só no Parkinson, mas em todas as doenças neurológicas, o excesso de glicose na dieta, o excesso de carboidrato simples, ele pode piorar bastante a doença, pode piorar a progressão da doença. Então, fazer uma dieta com uma quantidade mais baixa de carboidrato, principalmente farinhas, né, tapioca, cuscuz, a própria farinha de trigo, né, o pão, é uma possibilidade bastante interessante para quem tem Parkinson, tá? Tanto para melhora cognitiva, quanto para melhora do funcionamento intestinal. Então, se você retira esses alimentos, automaticamente você vai incluir frutas, vegetais, coisas nesse sentido que vão te ajudar também no funcionamento do seu intestino, tá bom? Então, mais um medicamento aí que pode piorar o funcionamento intestinal. Depois dele, a gente tem o que a gente chama de antiespasmódicos, tá bom? Que são medicamentos utilizados principalmente para cólicas, né? Então, o Buscopan, o Tropinal. E por que eles vão ter esse efeito de piorar o funcionamento do intestino? Porque ele vai justamente interromper as contrações intestinais para melhorar a dor que você está sentindo, tá bom? Então, quando você tá lá, por exemplo, com uma cólica, né, com uma cólica menstrual, por exemplo, o Buscopan ele vai ajudar a reduzir aquela cólica, justamente porque ele vai inibir essas contrações do seu organismo como um todo, mas principalmente essas contrações intestinais e as contrações do seu útero também, né, quando você tá com essa cólica. Então, por inibir essas contrações, ele naturalmente vai deixar o seu intestino mais preso. Então, ele vai reduzir as contrações de forma geral, vai deixar tudo ali mais lento, vai parar de contrair o músculo e, consequentemente, o seu intestino tende a ficar mais preso também. Então, tome bastante cuidado com isso. Se você é uma mulher, tem muita cólica, busque investigar a causa dessa cólica, se ela é normal, se pode ser talvez um sintoma de endometriose, ou se você não tem algumas outras alternativas mais naturais para utilizar, ao invés de sempre ficar tomando medicamento, tá bom? Então, esse foi o nosso quarto medicamento que pode alterar o funcionamento do seu intestino. Depois dele, gente, a gente tem uns que são clássicos, tá? Esses aqui são clássicos. Dificilmente alguém começa a tomar esse medicamento e não tem alteração do funcionamento intestinal, que são os antidepressivos. Infelizmente, são medicamentos que estão sendo muito utilizados, né, hoje em dia. E eu costumo falar que hoje em dia é raro a gente encontrar, né, é mais comum você encontrar pessoas que tomam medicamento do que aquelas pessoas que não tomam medicamento. Infelizmente, né? Mas a gente sabe que os quadros de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, né, coisas relacionadas aí ao nosso emocional, as alterações emocionais de forma geral, elas estão muito comuns, principalmente depois da pandemia, que muitas pessoas desenvolveram quadros emocionais importantes, né, quadros neurológicos e emocionais importantes. Então, os antidepressivos que são utilizados aí tanto para tratar depressão, quanto em alguns casos para tratar ansiedade, outros quadros nesse sentido parecido, eles também podem alterar o funcionamento do seu intestino. E aqui, principalmente, tá? Nortriptilina, venlafaxina e sertralina são medicamentos que podem deixar o intestino mais lento. Isso acontece por um motivo principal, que esses medicamentos eles vão alterar o eixo intestino-cérebro. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem um eixo, né? A gente tem um nervo vago fazendo a comunicação do intestino com o cérebro. E quando eu tenho um quadro de alterações neurológicas, de alterações emocionais, eu vou ter naturalmente uma queda da produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, o conhecido como hormônio da felicidade. E a serotonina, gente, ela é tão importante porque ela vai melhorar a motilidade do intestino. Então, quando eu tô já com um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, naturalmente eu já vou ter ali uma redução dessa peristalse, redução dessa motilidade intestinal. E aí, quando eu faço uso desses medicamentos, isso pode piorar também, a depender da medicação que eu vou tomar, tá bom? Então, esses medicamentos, eles têm esse poder de alterar o funcionamento do intestino. Então, é bem importante que se você, né, precisar utilizar alguma medicação nesse sentido, você já fale ao seu psiquiatra, caso você já tenha um intestino mais preso. Peça para ele que, se possível, ele te trate, né, com uma medicação que não tenha tanta alteração do funcionamento intestinal, tá bom? Bom, depois dele a gente vai ter os diuréticos, que também são medicamentos muito comuns, principalmente aí para idosos ou com pessoas com a pressão alta, né? Mas muitas pessoas usam diuréticos, por exemplo, para tratar acne. Então, muitas vezes pessoas mais jovens estão utilizando diuréticos para isso.
Bom, e aí por que os diuréticos eles vão ser medicamentos que podem alterar o funcionamento do intestino? Porque eles vão estimular a eliminação de água do seu organismo, podendo deixar as fezes mais ressecadas, tá bom? Então, como o diurético ele vai fazer com que você vá ao banheiro, que você faça xixi mais vezes, muitas vezes se você não repuser essa água de forma adequada, se você não repor essa água de forma adequada, esses diuréticos eles vão fazer com que o seu cocô fique mais ressecado, justamente pela falta de água ali no seu corpo, né? Porque muita gente começa a tomar diurético e não repõe a água. Então a pessoa começa a ficar com a pele seca, com o cabelo seco e consequentemente também com as fezes mais ressecadas. Então é bem importante que você tenha bastante atenção na ingestão de água caso você use os diuréticos, tá bom? Falando nisso, né? Deixa eu beber minha aguinha aqui. Bom, e aí aqui, gente, eu falei dos medicamentos, né? Então eu falei dos principais medicamentos que podem alterar o funcionamento do seu intestino. E por fim, eu vou falar de um suplemento que ele é bem comum, principalmente aí para aquela mulher que acabou de ter filho, para a menina que está em idade fértil e está com uma perda menstrual importante, né? Para mulheres em geral, que é a suplementação de ferro. E aqui principalmente de sulfato ferroso. Então o que a gente sabe? Que a presença de ferro na mucosa intestinal, no lumen intestinal, ele vai aumentar a produção de radicais livres e vai gerar um processo inflamatório. E quando é qualquer suplemento de ferro, Gabi, então quer dizer que eu não posso tomar ferro? Não, gente. Muitas pessoas precisam realmente suplementar o ferro, tá? Quando estão com uma perda sanguínea muito grande ou na gestação, coisas nesse sentido. Só que, muitas vezes, quando essa dose de ferro está muito alta, isso pode gerar um processo inflamatório, tá? E aí, com isso, o ferro pode provocar um desequilíbrio da microbiota intestinal ou uma desbiose, né? Um desequilíbrio de microbiota intestinal, que é uma desbiose, e vai favorecer o surgimento de uma constipação. Então, ele vai favorecer o aparecimento ali da constipação intestinal, desse intestino mais preso, tá bom? E a presença do ferro não absorvido no cólon, ele também vai levar a uma maior absorção de água, resultando em fezes mais secas e endurecidas. Então, por isso que muitas vezes, quando a pessoa começa a utilizar uma suplementação de ferro, ela fica ali com o cocô ressecado, com aquele cocô duro, que é difícil de sair, que muitas vezes até causa sangramentos ou rompimento de pequenos vasos ali na região do ânus, tá bom? Então, é bem importante que a gente tenha cuidado com isso e com o tipo de suplementação de ferro que vai usar. Então, como eu disse aqui pra vocês, o sulfato ferroso é o que costuma fazer isso. Então a gente tem outras formas de repor o ferro, né? Outros tipos de ferro para repor, como bisglicinato ou quelado ou ferro lipossomal, que são opções melhores que não vão causar essa constipação que o sulfato ferroso vai causar, tá bom? Então fiquem bastante atentas com isso, porque muitas vezes vocês estão fazendo tudo que tem para fazer e só que estão utilizando alguma medicação, alguma suplementação que pode prender esse intestino. Então fiquem atentas aí, não só na vida de vocês, mas como de pai, mãe, dos filhos de vocês que muitas vezes precisam tomar o sulfato ferroso, e pai e mãe, no caso, muitas vezes medicamentos para dor, ou medicamentos diuréticos, ou medicamentos para controle da pressão. Então isso pode estar alterando o funcionamento do intestino, tá bom? Gente, então é isso que eu queria falar pra vocês hoje e quis trazer os principais medicamentos que podem alterar o funcionamento do intestino e uma solução pra isso, né, que é uma solução muitas vezes simples de fazer, mas que você precisa ter conhecimento pra tomar, né, pra tomar as devidas providências pra melhorar aí esse funcionamento do seu intestino, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida, se estiver assistindo essa live gravada, é só deixar aqui nos comentários pra mim ou deixar uma mensagem lá no meu direct que eu vou eu vou amar te ajudar. Oi, gente, hoje eu tô meio capenga, né? Segunda-feira. E qualquer dúvida, então, é só você deixar aqui pra mim. E não deixe de se inscrever na Jornada do Cocô, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Pra se inscrever é só clicar no link da bio, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui. Uma boa semana pra vocês. Um beijo!